Voltando então, pessoal, com mais um vídeo aqui. Sejam todos bem-vindos. Como é que está essa transmissão? Tá boa? Acho que a Twitch está demorando para atualizar aqui, porque não tá aparecendo nada para mim aqui que tá online. Aí, agora deu. Pronto, estamos ao vivo. Ok. Vamos aguardar as pessoas chegarem, né, pessoal? Cada vídeo aí tá sendo longo, né? E porque são muitas explicações, são muitos textos, muitas passagens, muitos argumentos, muitas palavras, muitos temas, muitos conceitos. E para explicar isso também não é fácil, são temas dificílimos, né? Para a maioria das pessoas. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos novamente aí. Vamos aguardar, né? Eu peço a paciência aí das pessoas para que os demais sejam notificados para que comecem a assistir o vídeo também, né? Infelizmente temos essa questão aí de aguardar as pessoas, ainda mais que estamos aqui em live, né? Aguardar as pessoas serem notificadas pelas plataformas. Enquanto isso, quem está aí já pode ir dando uma lida aí no que está escrito aí, para melhorar já o entendimento. E aí, Fair Lady, uma boa tarde. Boa tarde, Passado Games. Boa tarde, Manuel. Sejam todos bem-vindos. Buenas. Buenas tardes. Bom, gente, então vamos lá. Os demais que vão chegando, né? Quem, pessoal, quer ser notificado prontamente pelos vídeos que eu posto, tem que ativar aí as notificações, né, da plataforma para já ser notificado, né? Eu avisei no vídeo passado que ia voltar em torno de 2 horas e realmente até cheguei mais cedo, né? Uns 10 minutinhos antes de 2 horas. Então, vamos lá. Temos muitas coisas aqui para analisar, né, gente? Quem se lembra do vídeo passado, a gente explicou isso aqui, foi bem profundo, bem interessante sobre a justiça do Criador, né, e muita coisa também sobre Romanos 9. Uma dúvida aí, pessoal, o áudio está bom? Não está muito baixo? Tá bom aí o volume? Então, tudo bem. Vamos lá. A gente está ainda falando sobre a predestinação e a eleição, que é a mesma coisa e é uma doutrina bíblica, né? Eu fico assim, pessoal, sério, completamente indignado, né? Quando vejo alguém que se diz crente e cristão, que a doutrina, por exemplo, assim, da predestinação, ela sequer bíblica é, né? Até arminianos, que são hereges soterologicamente, eles aceitam que existe a doutrina da predestinação. Todavia, eles entendem de uma forma completamente equivocada, colocando quase como que fosse uma presciência e aí condicional, uma eleição condicional. Já vimos aqui que isso não é possível, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Escolhidos por quem? Pelo Criador. E já vimos aqui que não existe esse negócio de fé prevista, que tem que ver a fé para então eleger. Isso aí é humanismo secular, isso é meritocracia, isso não é evangelho, isso não é graça, isso não é favor imerecido, pelo contrário, né? Deveria ser então um favor merecido, né? Só que aí as pessoas deturpam totalmente o significado de graça para tentarem amparar suas heresias. Bom, muitas coisas já foram explicadas nos vídeos passados e nós temos que avançar, tá bom? Então vamos lá. João 6,44. Agora vocês se lembram, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom,
Os arminianos aqui, a maioria das pessoas humanistas não entendem que esse trouxer aqui seria o significado que está aqui, e sim convidar, atrair assim, né, de uma forma muito educada, tipo assim, apenas um convite. Eles entendem que a graça seria derramada a todos, vamos dizer assim, abrange a todos sem exceção. E aí cabe ao ser humano a aceitar essa graça. Isso não é bíblico, né? O significado está aqui. Ó. O que significa o Pai trazer pessoas ao Messias? É isso que tem que entender. Primeiro ponto que a gente já abordou aqui na depravação total, né? Ó, ninguém pode vir a mim. Vê. E esse momento não é físico. Não é que ninguém podia encontrar o Messias presencialmente, fisicamente. Tinha várias pessoas lá ao redor dele quando ele falou isso. Isso aqui é uma incapacidade espiritual, como nós vimos nos primeiros vídeos, né? Então, se o Pai tem uma condição aqui, e não é do ser humano, é do Pai. Se o Pai não quiser, se o Pai não trouxer. E o que é então esse trazer, esse trouxer? Alguns erroneamente vão dizer que é apenas um convite ou atrair. Todavia, a palavra grega usada aqui é elko, tá? Que significa o quê? Compelir por irresistível superioridade. Se a pessoa entende que compelir por irresistível superioridade é convidar apenas, está completamente errado, está completamente equivocado. Esse compelir é literalmente arrastar. É literalmente você convencer totalmente de uma forma profunda e que não tem como escapar. É esse sentido. Tá? O trouxer. É literalmente trouxer. É como se ele pegasse você assim, ó, e puxasse você até ele. Não existe esse negócio de convite, tá, pessoal? No Evangelho. Tá? Questão de batismo, Daiane, em busca da verdade. Eu expliquei isso justamente no vídeo passado aí. Batismo em águas não perdoa pecados. O que perdoa pecados? O sangue do Messias. Então, como é que batizar na água salva? O Messias batizou na água para cumprir uma profecia. É só você ler o iníciozinho de Mateus. Tava ele lá e João Batista. Eu expliquei isso nos meus outros vídeos. Então Tiago 2,6 vai dizer o seguinte: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? E adivinha qual é essa palavra no hebraico que está lá nesse texto de Tiago 2,6, no grego, em Tiago 2,6? Arrastam, elko. A mesma palavra que é o trouxer. Então, Tiago 2,6 aqui fala dos ricos que oprimem os pobres e que arrastam para os tribunais. Arrastar aqui é a força. É a mesma coisa que compelir por irresistível superioridade. É um poder maior, uma força maior, e por isso eles arrastavam para os tribunais. E a palavra arrastar é elko. Então não existe esse negócio de convidar, não existe esse negócio de ele ter derramado a graça a todos sem exceção, e cabe a você então, ser humano pecador, reles criatura mortal, escolher. Não existe isso. Aceitar o convite, muito menos. Onde é que tem isso na Bíblia? Então as pessoas estão faltando ler a Bíblia, as pessoas estão faltando saber das palavras originais, é isso que está faltando para compreender a realidade, tá? É simples, pessoal. Então agora olha só, veja se isso aqui faz sentido. Trocando por convidar. Troca arrastar por convidar. Aí fica assim o texto, olha que heresia. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos convidam para os tribunais? Faz sentido isso aqui para você? Será que
convidam as pessoas para os tribunais, né? Ou você é intimado, tem que ir lá à força para ser julgado. E aí, como é que faz uma coisa dessas? Como é que esses caras de entendimento humanista, eles vão encaixar essas coisas nos originais? Não tem como. Não tem como. Né? Então tá aí, pessoal. Né, Julie? Como é que a palavra trazer vai ser convidar? Ou você convida ou você traz. Né? Então, quando a Escritura fala isso aqui, ó, em João 6,44, e a maioria das pessoas humanistas, arminianas, pelagianas e heréticas, que é quase a mesma coisa, como é que eles vão entender que esse trouxer você prega o evangelho a todos e aí cabe ao ser humano, né, escolher crer, né? Se ele aceitar o convite, tem que aceitar o sacrifício. Então, você já imaginou uma jossa dessa? O Messias morre lá na cruz para morrer por todos. Perdoa o pecado de todos, mas não salva ninguém. Ainda cabe ao ser humano aceitar. Alguém morre por você e você, não, vou ver se eu aceito ou não. Gente, isso é blasfêmia, tá? Isso é blasfêmia, só para avisar. É loucura, cara. É loucura. Essas pessoas é loucura. Então isso faz sentido para você? Óbvio que não. Atos 16, 19 diz também outra base. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Aqui no original também é elco, ou seja, arrastar. Tem nada de convidar aqui. Agora vamos trocar para convidar? Vamos ver se realmente o Criador aqui está convidando alguém, né? Vamos ver se está convidando alguém para a salvação. Vamos ver. Vamos ver. Vamos trocar então. Agarrando em Paulo e Silas, os convidaram para a praça, à presença das autoridades. Convidaram, né? Não dá, cara, né? Não dá, não faz nenhum sentido. Então vamos lá, algumas pessoas aí... O nível de heresia, pessoal, hoje está grotesco. E é por isso que é necessário, se faz necessário, essas explicações aqui. Né? Muitas pessoas falam, né? Mas onde que o Messias ensinou a predestinação? Predestinação é de Paulo. Né? Não é isso aí que os hereges atuais estão falando, disseminando? Essa heresia, essa blasfêmia? Predestinação veio só depois de Paulo, que era um demoniado, era um possuído por demônio. Essa é a modinha do momento, chamar Paulo de demoniado, beleza. Então vamos ver, será que o Messias ensinou a predestinação, pessoal? Vamos ver. Em João 10, 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Pronto. Gente, entenda uma coisa. Isso é um princípio do Evangelho. Ou você nasce ovelha ou você nasce bode. Tá? A ovelha, ele é o salvo que ainda não foi convertido, mas ele é ovelha. Por quê? Porque a ovelha é eleita antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Então, ele não é bode. Os bodes são aqueles que se acham salvos, mas não são. Por quê? Porque não foram eleitos. Nunca vão se converter. O Messias está ensinando aqui que quem não crê não é porque não quer apenas, não é porque está rejeitando a graça, né? Porque ele é mais poderoso que o Criador. Não, é porque não é da ovelha. Não sois das minhas ovelhas. Olha o porquê. O segredo está nessa palavra aqui, ó. Veja bem. Olha essa palavra aqui. Entenderam? Quem entendeu aí? Olha só. A pergunta é: por que que eles não creram? Ó, vós não credes. Por que que eles não creram, pessoal? É porque estão resistindo ao Espírito? Já vamos abordar depois essa passagem. É porque estão
são mais poderosos que o Criador quer salvar todos, mas eles não querem, então o Criador tem que cruzar os braços assim, e respeitar o livre-arbítrio da pessoa, né? É isso. Pô, ninguém vai responder aí, pessoal. Vocês estão dormindo, vocês encheram a pança e foram mimir. E deixaram a live aberta. Exatamente, né, Arthur? Os arminianos ainda dizem que quem se dá por superior é quem crê em predestinação, sendo que eles é que se acham dignos de escolherem ser salvos. Exatamente. Tinha que botar um óculos aí, aquele óculos escuro e o meme, né, do Third of What. Então, olha só, pessoal. Sim, vai, Vini, vai pro YouTube. Por que eles não creram, gente? Aqui, ó. Porque não são das ovelhas. Ou seja, porque não são eleitos. Só existe bode e ovelha no mundo. É duas classes de pessoas nesse sentido. E uma vai para salvação, a outra vai para condenação. Pronto. Não tem como o eleito não ser salvo. Ele é eleito, ele vai ser salvo. Porque é o Criador que garante isso. Nós vamos abordar essas passagens daqui a pouco, tá, João? Fique tranquilo. Então, olha só. O Messias ensinou a predestinação? Sim. Eles não creem porque não são eleitos. Você traduz aqui ovelha, pessoal, como eleito, predestinado. Você traduz aqui como salvo. Ou destinado à salvação, melhor dizendo. Então, veja bem. Por que eles não creram? É porque não são eleitos. Predestinação. Portanto, sim, o Messias ensinou a predestinação. Aí, o argumento dos humanistas, dos arminianos é o seguinte: você já está tudo predestinado, então não precisa pregar. Cara, eu leio isso, eu lembro disso dos meus debates que eu fazia no Facebook há séculos atrás. E, cara, chega a me dar dor de cabeça, cara, chega a me doer. Chegou a me doer agora aqui, meu córtex pré-frontal. Vê se isso, primeiro ponto, vê se isso faz sentido para você. Olha o que eles falam. E sim, acreditem se quiser, pessoal. As pessoas falam isso. As pessoas falam isso, cara. Tá tudo predestinado, então não precisa pregar. Sério, eu tenho que dar uma pausa de 1 minuto aqui para recuperar meu QI, na real. Porque só de falar isso, acho que eu perdi uns 15 pontos de QI. Olha só, gente. Eles falam isso. Ok? Eu não vou repetir para não emburrecer aqui mais, né? Olha só. Eles dizem então que não precisaria pregar. Por quê? Porque já está tudo predestinado. Tá, peraí. A pergunta que eles não se fazem é: como que o eleito que é predestinado vai crer se não ouvir o evangelho? E aí, Armênias? Tem que chamar de Armênia mesmo, porque não dá para chamar de outra coisa. Olha o que eu escrevi aqui. Justamente o contrário, pessoal. Devemos pregar porque o Pai já escolheu os seus. E eles só crerão se ouvirem o Evangelho. Tem uma condição para o eleito ser salvo, que é ouvir o Evangelho. Só que os eleitos vão ouvir o Evangelho. Por isso que deve pregar. Não é porque já está tudo predestinado que não se deve pregar, é justamente o contrário. Quem diz isso é um acéfalo mental. Tem que pregar justamente porque o eleito, aquele que ainda não se converteu, ele só vai se converter quando ouvir o evangelho. Por isso é que tem que pregar.
E, inclusive, uma das maiores motivações das pessoas pregarem o evangelho é justamente saber que já existem os eleitos, porque eles vão crer. Imagina se não houvesse os eleitos. Você ia pregar e ninguém ia se converter. E aí, arminianos, seus banderege, como é que faz? Se não tem nenhum eleito, e o eleito ele é eleito para crer, para ser salvo, como que você vai pregar? Você vai pregar para ninguém ser salvo. Você vai pregar para todo mundo e ninguém vai se converter. Entendem? Entendem que esses arminianos, essas pessoas humanistas, elas não conseguem, pessoal, chegar nessa simples conclusão? Não consegue. Eles não conseguem, gente. Né? Mas é muito simples de se entender. Não é, Carlos? É burrice. Por quê? Porque em Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E veja, a fé vem ou a fé sai do eleito, sai da pessoa para ela poder crer? E aí, outro argumento. Né? O que diz Romanos 10? Olha aqui, ó. Vamos abordar isso aqui agora. Romanos 10. Olha como é simples, pessoal, essa questão para entender. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora a gente vai lá no verso 17. E assim, eu quero só que alguém me diga o que está escrito aqui. E assim, a fé... Escreva. A fé vem ou a fé vai? A fé vem para a pessoa ou a fé, ela brota da pessoa do nada? A fé vem, correto? Então a fé vem. Ela vem pela pregação. A fé vem para quem? A pergunta é, a fé vem para quem? Para quem a fé vem? Para a pessoa eleita que está ouvindo o evangelho, correto? Exatamente. Para o eleito. Assim a fé vem. O contexto de Romanos 10 está falando, pessoal, de crer e não crer. E como crerão se nada, naquele de que nada ouviram? Então, está falando da pessoa que vai crer. Ok. Como que ela vai crer? Como que ela vai crer? Pela pregação. Ok. E assim, como é que ela crê? Ela crê, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra do Messias. Então, a fé vem à pessoa pela pregação. Ou seja, ao ouvir o evangelho, a fé vem até você. Então a fé não brota do nada em você, a fé é dada, é um dom. Por isso que em Efésios 2, como nós abordamos aqui nos vídeos passados, Efésios 2, 8 e 9, nós já explicamos isso aqui tintim por tintim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom do Criador. Aí alguns arminianos dizem que não, está falando que só a graça é dom do Criador, porque pela graça sois salvos. Não. A gente já abordou que esses versículos no original em grego, né? Te gacharite estesis meni diapisteos que tutu kexmon teutodoron u kexergon amitis carricite. Ou seja, te gacharite, pela graça, estesis meni, sois salvos, diapisteos, pela fé ou mediante a fé, que tutu, ou seja, e isto. Essa palavra tuto aqui é isto. A palavra isto é um pronome demonstrativo neutro que se refere a tudo que vem antes. E o que vem antes? A charity, ou seja, graça, sociosmene, salvação, e pistios, fé. Portanto, charity, graça, um substantivo feminino. Salvação, outro substantivo feminino. E
Pisteos, fé, outro substantivo feminino. Então, o tuto não está se referindo só a um substantivo, sim é tudo que vem antes. Portanto, a graça, a salvação e a fé são dons do Criador. Isto que as três coisas que vêm antes, tudo que vem antes é o isto. Não vem do ser humano. É dom do Criador. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Então entenda, pessoal. Os arminianos, eles fazem uma confusão hermenêutica terrível e por isso caem em contradição. Aí o humanista vem e diz, o arminiano, diz o seguinte. Ele fala assim, mais ou menos. Você citou João 6,44, mas logo a seguir o mesmo Messias fala o seguinte. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados pelo Criador, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aí eles falam, me parece que tem que ter uma vontade do homem aqui, não? Esse é o argumento deles. Isso aqui, pessoal, eu estou falando para vocês... Escola Bíblica Rominical, né? Credo. Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu já debati muito com arminianos pelo Facebook. E aí eu salvava alguns argumentos deles e aí eu coloquei aqui nesse estudo já para escrever e refutar em vídeos. Então já falaram isso aqui para mim. Eu coloquei aqui porque já falaram isso aqui para mim. E aí falaram, me parece que tem aqui uma vontade do ser humano, não é? Ou seja, aquele que vem, ó. Você ouve o evangelho, eles dizem, aí você aprende, é esse que vem a mim. Será que é isso? Resposta é o seguinte, pessoal. O Criador não arrasta o ser humano até o Messias enquanto este grita blasfêmias por não querer ir. Ninguém está dizendo assim, eu não quero, enquanto o Criador está lá forçando, arrastando ele até o Messias. Não, não é assim. Em Jeremias 31, 3, diz o seguinte, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É assim que funciona a atração do Criador. Bíblica para com o seu povo, para com a igreja, para com os eleitos. A forma que ele age é benigna. É uma atração que você não sente que você está indo contra a sua vontade. É com benignidade que ele atrai. É assim. Então não tem esse negócio de vontade humana. Você é simplesmente atraído e você vai. Compreendeu? Por quê, pessoal? Por causa de uma coisa. Tudo existe um início na criação. E com a salvação não é diferente. Em 1 João 4,19 diz assim, ó, nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Tem uma razão. Olha a razão por que nós o amamos. É porque ele nos amou primeiro. Veja, é incrível, né, pessoal? Isso é muito profundo e lógico ao mesmo tempo. Então a gente vai até ele por quê? É porque ele primeiro atrai. Não tem um sinergismo aí entre humanos e divindade, porque a pessoa que ele atrai é o eleito, e o eleito já foi eleito antes da fundação do mundo. E é o Criador que opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, não nossa. Já abordamos esse texto. Está lá em Filipenses. Então, não existe sinergismo. É um monergismo. E você só vai depois que você já foi regenerado. Tem mais isso. Aí agora tem mais coisa aqui, ok? Ó. Olha o que o texto diz. Em 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, procurai confirmar cada vez mais a vossa vocação, que é o chamado eficaz, e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Ó, tá vendo? Olha aí.
Quem disse que a predestinação é de Paulo, né? Não foi isso, pessoal? Hein, gente? Não foi isso que o herege mor do YouTube disse? Que a predestinação vem de Paulo. E tem outros que falam que a predestinação vem de Calvino, né? Pô, os caras estão esquecendo de ler Pedro, né? Olha Pedro falando da eleição aqui. E aí? Então, gente, veja o que o texto diz. O texto não diz conquistar. Ele diz confirmar. Então ninguém conquista a salvação, a eleição. Veja, esse negócio de que o Criador, ele tem que olhar para o futuro para ver quem é que vai crer. Ele vai lançar sua graça sobre todos. O Messias morreu para todos. Então vai caber o ser humano aceitar o sacrifício do Messias. Ok, até então ele ainda não é salvo. Ok. Então a pessoa tem que conquistar a eleição. O Criador vai eleger com base na presciência. O Criador vai ter que ver quem é que vai crer. Então, com base na fé prevista, ele vai então elegê-lo. Gente, a Bíblia não fala isso. Olha o que a Escritura diz. Não diz para você conquistar a sua eleição. E confirmar. É confirmar. Portanto, irmãos, procurar e confirmar cada vez mais a vossa vocação. E eleição. É confirmar a eleição e não alcançar ou conquistar a eleição. É diferente. E confirmar a eleição, isso aqui é uma exortação de Pedro, por causa do quê? Cada vez mais a vossa vocação, que é o chamado eficaz. Ou seja, é uma exortação, continue negando a carne, continue vivendo o evangelho, procurem a santificação. É isso que ele quer dizer. Confirmar a sua eleição. Né? Tentar não dar maus frutos, dar bons frutos. É isso. Né? Então os arminianos vêm aqui e falam, não é nada disso. Então não dá, né? Então não adianta. São os arminianos mesmo, nunca vão entender. Então, gente, deu meia hora de vídeo aí. E aqui a gente vai entrar num assunto que é a acepção de pessoas. E eu vou fazer um vídeo novo para isso aqui, porque é um outro subtema, tá? Então, para isso, nós vamos explicar aqui o que é realmente fazer acepção de pessoas. Porque ele é tão herege, ele é tão filho do diabo, que ele pega e fala assim, que, não, pessoal, essa predestinação é de Calvino, isso é do diabo, é porque eu creio, irmãos. Olá, irmãos. Porque eu creio num Deus que não faz acepção de pessoas. Não dá, cara. É muita heresia. É muita burrice nesse cara. Por isso que tem que ser refutado, tem que ser exposto, né? Pra verdade vir à tona. Então eu vou fazer um novo vídeo agora, só vou encerrar aqui. Só vou tomar esse resto aqui, vou encher de água, vou voltar, 3 minutinhos, já começa a live de novo, explicando o que realmente é o Criador não fazer acepção de pessoas, tá? Vocês não perdem por esperar esse vídeo, tá bom? Olha só, é muito simples. É muito simples. As pessoas têm um entendimento completamente herético sobre isso aqui. Isso aqui, Danone, isso aqui é kefir de água gaseificado naturalmente, não faz mal, porque o kefir ele fermenta naturalmente, misturado com suco de uva puríssimo, e aí forma o néctar. O néctar. É muito bom isso aqui. Nossa, vocês não fazem ideia. Bom, gente, até daqui a pouco.